Nós temos espaço para mais imposto, mais contribuição? Como é que você avalia o sistema brasileiro hoje? Em geral, a tributação no Brasil, ela é alta? Sim, ela é alta. E os outros países, Yuri, como é que funciona nos outros países? Também temos tributação. Em países desenvolvidos, nós temos uma tributação que beira aos 35%, 40%, que é o que ocorre no Brasil. Só que lá, diferentemente do Brasil, as pessoas têm acesso a escolas de qualidade, tem segurança, tem infraestrutura, tem saneamento, né? Então, eu acho que mais do que uma redução da carga tributária, nós precisamos utilizar o dinheiro que é arrecadado pelo Estado de forma correta, né, coerente. Então, o inchaço do Estado é muito grande, a ineficiência é muito grande, a quantidade de funcionários é muito grande. A redução de tributação sobre as empresas contribui para a economia? Sim, sem dúvidas nenhuma. Sem dúvida nenhuma, se você tem a redução da carga tributária de uma empresa, você chama os investidores, né? Os investidores ficam mais receptivos a colocar dinheiro nas empresas brasileiras, a contribuir com o desenvolvimento econômico. Então, hoje nós temos, sobre o lucro, nós temos o imposto de renda, a contribuição social, que o Paulo Guedes mencionou, dos 34%, que é muito alto, e nós temos também tributos que incidem sobre a receita. Então, nós temos o PIS e COFINS, nós temos o ICMS, nós temos o IPI. Então, a empresa faz a comercialização, né, de produtos, paga o ICMS e grande parte das vezes paga o IPI. Quando são serviços, paga o ISS. Quando tem lucro, paga o imposto de renda. E então, até voltando ao seu questionamento inicial, temos espaço para mais tributação? Entendo que não. E a reforma tributária deveria ser no sentido de simplificar a quantidade de tributos existentes hoje. São mais de 96 tributos no Brasil, né? Entre impostos, contribuições, taxas. Então, nós precisamos de uma simplificação da questão tributária. E mais, uma simplificação também do tempo que as empresas investem no envio de declarações acessórias, né? Então, no passado, nós tínhamos DIPJ, DCTF, né, a DIRF, hoje veio o SPED com o intuito de simplificar, mas o tempo gasto pelas empresas no cumprimento de um envio de todas essas informações fiscais e tributárias é muito grande. Então, a empresa tem o core business dela, eu vou produzir e vender caneta. Só que ela precisa colocar uma equipe que vai analisar todos os dias as alterações tributárias. Como é que eu calculo os tributos incidentes sobre a venda da caneta? Mas não é só sobre a venda. Eu compro insumos, também tem uma tributação. Eu pago folha, tem uma tributação. Eu contrato prestador de serviço, tem uma tributação. Então, não é simplesmente... eu não consigo me preocupar apenas com a produção de uma caneta, com utilização de tecnologia de ponta, minimizar custos e tudo mais. Eu preciso me preocupar também como é que eu calculo os tributos incidentes sobre a aquisição dos insumos, a produção dessa caneta, a venda da caneta. E mais, eu contrato pessoas para trabalhar na minha empresa e eu tenho um ônus tributário gigantesco, que é a parte previdenciária, que é o que o Paulo Guedes falou. Vou reduzir a tributação sobre a folha, porque isso é um encargo muito grande para os empresários. Vou reduzir a tributação sobre o lucro das empresas, que está muito alto. Agora, em compensação, ele quer criar um outro tributo sobre transações eletrônicas, financeiras, né? E ele diz que não é igual à CPMF, né? Ele diz que a CPMF incidia sobre todas as operações financeiras, né? Transferências, compras, vendas, e esse novo tributo, né? Ele incidiria somente sobre os pagamentos. Há notícias na internet de que essa proposta vai ser apresentada amanhã, essa semana ainda, parece que é amanhã. Então, nós não sabemos se efetivamente esse tributo vai incidir somente sobre os pagamentos. Ele falou algo em torno de 0,2% a 0,4%. Não sabemos a alíquota, né? Mas veja, você acha que... Ele mencionou em algum momento Uber e Netflix. Você acha que se isso incidir sobre os pagamentos, as empresas vão arcar com essa tributação sem repassar para os consumidores? Né? Eles vão repassar fatalmente, como repassa a telefonia, repassa o ICMS, não tem escapatória. Vai cair na conta do contribuinte, da pessoa física, pagar essa conta, quer dizer, não tem.
E Queiroz, no momento que estamos de pandemia, né, com muitas pessoas perdendo o emprego, né, com suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada, redução de salário, criar um tributo que vai onerar, vai reduzir o poder aquisitivo das pessoas, não me parece ser uma boa solução. Eu acho, inclusive, o presidente da Câmara, né, já disse que não tem espaço para uma nova CPMF. As pessoas já estão muito machucadas, né, com todo esse problema da pandemia, o problema econômico, suspensão de contrato, redução de carga de tempo de trabalho. Então, o poder aquisitivo das pessoas reduziu. Então, nesse momento, até é compreensível que o governo queira repor aquilo que ele está investindo e gastando com a questão da pandemia, mas não me parece que a solução seria criar um novo tributo e esse tributo ser pago pelas pessoas físicas que já estão muito machucadas, já estão com redução de jornada, já estão com suspensão de contratos e muitos perderam o emprego. O Paulo Guedes, ele nega que seja uma CPMF. Ele diz que não é essa, não é a ideia de uma CPMF, mas as características desse tributo que ele quer implementar é basicamente uma CPMF, quer dizer, só mudou o nome porque não agrada ao presidente. Você, em outras ocasiões, em outras épocas, nós já tivemos a CPMF funcionando e os tributaristas normalmente costumam dizer o seguinte: olha, foi um período em que o país arrecadava bem porque ninguém escapava da CPMF e era uma maneira também do fisco poder exercer um controle maior sobre essas transações. Dizer que o grande mérito era impedir que rodasse aí o Caixa 2, que acontecesse certos tipos de transações que não são republicanas, vamos dizer assim. Uhum. Você acha que, independentemente desse mérito, o problema maior é o peso que isso vai gerar na economia, ainda mais que ele não substitui outros impostos, ele simplesmente vai ajudar a reduzir outros, mas ele vai ser mais um imposto a ser pago pelo cidadão? Quer dizer, o que você acha? Sim. Olha, nesse discurso do Paulo Guedes, ele disse que a criação desse novo tributo seria efetivamente para compensar a redução dos tributos que seriam feitos sobre a folha e a redução do imposto que seria feito sobre os lucros das empresas, né, para trazer mais capital estrangeiro, para contribuir para o aumento da movimentação econômica. Ocorre que, lá no passado, a nossa experiência com a CPMF era de que é um tributo injusto. Por que ele é injusto? Porque ele não incide sobre a mais-valia, ele não incide sobre lucratividade, ele não incide sobre receita, ele incide sobre qualquer movimentação. Então, por exemplo, se eu te empresto um dinheiro e transfiro um dinheiro para você, eu não estou ganhando nada com isso, e vai incidir esse tributo. Aí você vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para sua vai incidir ele novamente. Veja, ninguém está aumentando a renda com isso, né? Você vai fazer uma compra, você está tendo uma despesa, ele incide sobre esse pagamento. Você adquire um insumo para fazer uma produção, ele incide sobre essa movimentação. Então, veja, ele não incide sobre renda, ele não incide sobre lucro, ele incide sobre qualquer tipo de transação bancária, o que não é justo. Você não está você não está aumentando a renda nem da pessoa física, nem da pessoa jurídica, e você está cobrando tributo, né? Então, existem hoje tributos que incidem sobre a renda, né? Sobre a lucratividade, sobre a receita, o que me parece, de um certo ponto de vista, justo, porque você está tendo uma mais-valia, você está criando alguma coisa, você está tendo um aumento patrimonial, né? Agora, nos moldes da CPMF, como você falou, ele, na verdade, ao invés de ele contribuir, ainda que a bandeira seja, eu tenho um controle maior, a fiscalização é mais simples, eu fico tranquilo e sempre vou... Mas veja, você precisa pensar em contribuir para a geração de empregos, você precisa contribuir para a geração de mais-valia, né, de receita, de mais movimentação econômica, né? E esse tributo, eu acho que não contribui em nada para isso. A impressão que eu tenho desse tributo é que ele só serve para fazer geração de caixa, né? Quer dizer, cobrir rombos que nós estamos tendo com pandemia, com
É só necessidade de caixa, né? Isso. E você mencionou bem, cobrir. Lá no passado, quando foi criada a CPMF, o objetivo era, vamos usar esse dinheiro para a saúde. A nossa saúde precisa de investimentos, os hospitais estão, né, sucateados. Foi utilizado? Nós temos hospitais públicos de primeira linha, ponto de interrogação? Não, a resposta é não. Então, a bandeira de vamos cobrir agora o gasto que foi usado para... Será? Esse dinheiro será utilizado efetivamente para cobrir isso? Então, tributos que têm né, por intuito cobrir rombos, me parece que é mais ou menos aquele discurso. Vamos buscar um novo futuro fazendo tudo o que a gente sempre fez, né? Então, o governo não tem uma gestão correta da arrecadação, tem um inchaço de pessoas trabalhando lá, não é eficiente. Então, cobrir esse buraco por meio de um novo tributo vai resolver o problema ou simplesmente tampar o sol com uma peneira? Porque tudo que o governo fez até hoje trouxe onde ele está, né? Com esse déficit, com esse problema de arrecadação, com inchaço de funcionários públicos, com a ineficiência. Então, acho que o caminho não é esse, não é aumento de carga tributária, e sim redução do número de funcionários, a eficiência, uma gestão mais profissional, né? Para que o dinheiro público seja utilizado de forma mais efetiva, mais eficaz. Uma coisa interessante nele é que ele fala em cobrar todas as transações, mas normalmente em transações de comércio eletrônico você usa cartão de crédito, sobretudo se você estiver fazendo alguma compra no exterior, então vem o IOF em cima de você com o martelo pesado. E ele não fala em substituir o IOF pela CPMF, por esse imposto eletrônico, não, ele simplesmente vai ficar com os dois, quer dizer, nós vamos pagar o IOF e nós vamos pagar ele. Sim. No setor, quer dizer, no setor que conseguiu, de alguma maneira, não se pode dizer que lucrou, mas um setor que conseguiu sobreviver à pandemia, a esse problema do lockdown aí nas cidades, tudo mais, que foi o comércio eletrônico, quer dizer, que até houve um crescimento, porque muitas das empresas conseguiram passar para esse ambiente e tentar salvar um pouco das suas contas. Quer dizer, foi um setor que se beneficiou com isso, quer dizer, conseguiu alguma vitória em cima de uma pandemia. Quer dizer, e vindo esse imposto agora, a tendência não é matar de novo um processo que estava começando a ocorrer no Brasil, que é justamente você ter uma loja híbrida, né? Quer dizer, a possibilidade de você ter uma loja híbrida. Você acha que mata o comércio eletrônico se essa nova CPMF entrar no mercado? Então, veja, como ele disse que a alíquota, né, desse provável novo tributo seja algo em torno de 0,2% a 0,4%, eu acho que essa alíquota, por si só, ela não inviabiliza nenhuma atividade econômica, seja ela de operações, né, pela internet, de vendas pela internet. Ocorre que ela, de nenhuma forma, ela contribui para que a gente faça a efetiva reforma tributária, que haja uma simplificação, que tanto o empresário como o consumidor esteja ciente daquilo que ele está pagando, né? Você bem disse que o contribuinte, que é o consumidor final, né, que acaba arcando pelo ICMS, ele não pode fazer o crédito do ICMS, né? Ele paga taxas, ele não pode fazer crédito nem utilização dessas taxas, ele paga encargos, que ele também, né, às vezes nem enxerga. Então, quando ele faz a aquisição de um produto, ele faz o dispêndio de uma série de encargos, né, fiscais, tributários, sejam eles tributos, impostos, taxas e tudo mais, e ele não enxerga isso. Então, ele vai acabar fazendo o pagamento como ele sempre o fez, ele não vai continuar pagando uma bolsa lá, pagando R$100, e ele não está vendo que ali dentro ele está pagando impostos, que ele está pagando taxa, ele está pagando efetivamente esse novo tributo. Porque, vejam, o que nós não temos dúvida isso vai ser repassado para ele, né? Então, as empresas, de alguma forma, vão se adequar, elas vão conseguir repassar essa tributação para as empresas, mas elas vão ter que, mais uma vez, colocar toda uma equipe fiscal, de contadores, para buscar uma forma de não deixar que isso reduza a lucratividade, né? Porque a empresa precisa daquela lucratividade para poder subsistir ao longo do tempo, né? Para fazer novos investimentos, para comprar novos produtos. Então,
eu acho que o que vai ocorrer com isso é que vai ter que se gastar um tempo para poder analisar o impacto disso na apuração do custo daquele produto e transferir isso para o consumidor, que, mais uma vez, vai ser onerado com mais um tributo. Yuri, qual seria o cenário ideal de uma reforma tributária para você? Substituir, para acabar com o ICMS, criar aquela antiga ideia do IVA? Qual seria assim, o melhor modelo de reforma tributária hoje que vocês que acompanham mais o assunto, né, poderiam ver como forma de estimular crescimento e o governo não perder essa arrecadação que espera perder se substituir o imposto, sei lá. Como é que seria? Sim. Veja, me parece que uma reforma tributária efetiva, ela teria que ser apresentada da seguinte forma: uma simplificação, ok? Então, veja, é mais do que uma redução da carga por si só, porque a gente já está acostumado com essa carga desde a época da colonização, né, que eram cobrados os tributos sobre tudo aquilo que os produtores, né, faziam lá nas fazendas e tudo mais. Então, mais do que uma redução, seria a simplificação. Simplificação de que forma? Igual você mencionou, o IVA, né? Em alguns países utilizam o IVA. Nós temos vários projetos de lei e a reforma, ela tende a ir por esse caminho, fazer uma simplificação. Então, nós cobraríamos um imposto, e esse imposto seria dividido entre a União Federal, que é a parte federal, os estados e os municípios, né? Então, ao invés de efetuarmos o pagamento, igual ocorre, por exemplo, com o imposto de renda, ou como ocorre com o IPI, né, que o IBS substituiria os impostos sobre a receita. Então, teríamos, ao invés de termos o IPI no âmbito federal, o ICMS no estadual e o ISS no municipal, nós teríamos um tributo denominado IBS, né? Aí a União arrecadaria isso e a União faria a arrecadação. Me parece que a simplificação dos tributos e o empresário tendo a consciência do quanto ele paga de tributação, eu acho que esse seria um caminho correto, porque ele consegue fazer planejamento, ele consegue fazer apuração de custos de uma forma segura, né? Ele não é surpreendido, né? Porque hoje o empresário, ele é surpreendido. Por exemplo, se ele cria uma empresa e tem lucratividade, na cabeça dele, eu tive lucro, vou pagar tributo, né? Mas, por vezes, ele não tem lucro, ele tem uma empresa, ele tem prejuízo e ainda assim paga imposto sobre lucro. A pagar. Aí, veja, ele é surpreendido. Aí ele fala com o contador assim, mas como é que eu paguei imposto sobre lucro se eu tive prejuízo? Faz 3 meses que eu estou tendo prejuízo. Aí o contador tem que explicar, mas sabe o que é que tem uma ficção jurídica tributária, que é o lucro presumido. O governo presume uma lucratividade, ainda que você tenha tido prejuízo, você vai pagar imposto sobre lucro. Então, isso não pode acontecer, né? Então precisa ficar claro para o empresário quais tributos ele vai pagar, em que situações ele vai pagar. Então, hoje nós temos uma complexidade, não só na apuração dos tributos, carga tributária das empresas, como na entrega de declarações acessórias. Queiroz, um SPED, por exemplo, ele supera 800 folhas de informação, né? Então, veja, a empresa investe em muito tempo para cumprir com obrigações acessórias que não contribuem para a geração de renda dessa empresa, né? Eu tenho até uma piada, que no Brasil você monta uma empresa e começa pelo escritório de advocacia e o contador, escritório de contabilidade. Sem essas duas, a empresa não começa a funcionar. Esquece prateleira, esquece essas coisas, contrata primeiro o advogado e o contador, depois você segue o resto, né? Mas, Queiroz, por que tem essa piada, né? Eu sou advogado e contador, né? Veja. Você é os dois mundos nunca, quer dizer, já é uma vantagem. Mas por quê, né? Por que eu busquei essa formação? Porque, veja, simplesmente trabalhar com o lado legal dos tributos, você não consegue ajudar o empresário porque ele não entende, igual a gente deu o exemplo, eu tive prejuízo, por que eu pago imposto? Aí você precisa mostrar para ele, usando os números da empresa dele, e a legislação, juntar os dois e falar, tá vendo por que você pagou imposto sobre lucro, mesmo não tendo lucro? Então, veja, me parece que a solução seria uma simplificação e que o empresário pudesse ter plena consciência do que ele vai pagar ao criar uma empresa e ao gerar lucro, né? Então, esse imposto que o Paulo Guedes mencionou, que seria sobre pagamentos,
Veja, o pagamento não é lucro, pagamento não é receita, pagamento não é despesa, provavelmente dito, não é um insumo. Então, eu acho que esse tipo de tributação que ajuda a arrecadar, como você bem disse, vai ajudar a cobrir, né, entre aspas, cobrir o rombo dos gastos com a pandemia, pode ser que ajude, mas nós temos que pensar não só em cobrir rombo, nós temos que pensar em desenvolvimento. Esse tributo, ele contribui para o desenvolvimento econômico? Com certeza não. E ele pode, a médio e longo prazo, estrangular ainda mais a empresa. Quer dizer, ele pode resolver o caixa no momento, mas lá na frente não há fôlego que aguente para continuar sobrevivendo em cima de tanto tributo, né? Vamos acompanhar esse processo todo. Eu agradeço a você por essa entrevista. Aliás, antes da gente encerrar, uma última questão que eu gostaria de saber de vocês. Assim. O governo precisa reavaliar, por exemplo, essa política de incentivos fiscais que tem, porque me parece que há uma renúncia fiscal muito alta hoje em dia, e não se sabe exatamente se essa renúncia se traduz em resultados também, quer dizer, se as empresas estão conseguindo cumprir coisas que deveriam fazer em troca da renúncia fiscal. Quer dizer, como é que você avalia isso, essa questão? Acho que até o próprio Paulo Guedes já falou que estava muito alta, que deveria ser revisto, mas não trouxe nenhuma... Queiroz, nós temos uma série de incentivos fiscais, né? Quando você fala em renúncia, nós temos propriamente uma renúncia, nós temos incentivos fiscais por setores, né, da economia, nós temos na área audiovisual, nós temos na área de esportes, nós temos na área industrial, nós temos na área informática. Então, assim, de uma forma geral, eu acho que os incentivos, eles contribuem para que o empresário tenha um fôlego, porque quando você mesmo mencionou, eu vou abrir uma empresa. Quando você vai abrir uma empresa, você tem muitos gastos, né? Você tem gastos com desenvolvimento, você tem gastos com pesquisa, você tem gastos com... Então, assim, se o governo simplesmente fechar os olhos para isso, veja, nós temos um histórico de que as empresas no Brasil fecham em menos de 5 anos, né? A maior parte das empresas que são criadas dentro do Brasil fecham em menos de 5 anos. E não adianta colocar a culpa só no empresário, porque o empresário não está acostumado a fazer planejamento. Não, é porque, veja, a carga tributária é muito grande sobre as empresas, né, sobre essa geração de riqueza. Então, os incentivos que têm por objetivo contribuir para planejamento, desenvolvimento, inovação tecnológica, que tudo isso contribui para que a empresa possa produzir mais com menos, né, eu acho que são benéficos. Então, simplesmente falar, vamos fazer uma revisão, vamos cancelar todo tipo de renúncia e incentivo fiscal, mas cadê a contrapartida? Né? Vocês vão incentivar, por exemplo, gastos com pesquisas, né? Vocês vão incentivar gastos com inovação, né? Com planejamentos? Então, eu acho que incentivos que são dados, que contribuem a geração de riqueza, a movimentação econômica, são todos eles válidos e deveriam permanecer. Agora, cancelar todos eles sobre simplesmente a alegação, estou perdendo tanto. Mas veja, você está perdendo ou você está investindo para você poder arrecadar mais? Porque uma empresa que investe, por exemplo, em inovação, né, para desenvolver um novo produto, ela precisa gastar bastante. Então, o governo, ao abrir mão de parte desse tributo da empresa, ele tem que olhar ao médio e longo prazo, né? A empresa vai contratar mais pessoas, ela vai ter uma receita maior, ela vai subsistir ao longo do tempo. Então, veja, o governo está abrindo mão aqui, mas ele está colhendo. Como se fosse, eu vou plantar hoje para colher amanhã, né? Então, eu vou contribuir para o desenvolvimento da economia para colher amanhã. O que é colher amanhã? A empresa, ela subsiste, a empresa aumenta o número de empregados, a empresa aumenta a sua receita, aumenta a sua lucratividade. Só todos esses itens mencionados aumentam a arrecadação do governo. É verdade. Yuri, ótima entrevista, gostei. Fica aqui o convite para a gente repetir essa entrevista mais à frente, aí, quando o governo colocar lá a tal da reforma no Congresso Nacional. Okay. Vamos voltar a acompanhar esse assunto aí. Se possível, vou contar com você para você me explicar para que lado que o pessoal vai seguir, que rota que a turma vai seguir. Né? Ótimo. Ok. E bom dia para você, então. Tudo de bom para você e para o escritório lá. Tá bom? Ok.